Welcome, dear student! Vamos começar o primeiro ano do ensino médio. Nas aulas de inglês, temos assuntos interessantes e variados para apresentar para você. A língua inglesa é o idioma dos negócios. Muitos termos usados no universo das empresas são emprestados do inglês. Por isso, vamos estudar vocabulário relativo ao trabalho e ao emprego. Na parte de gramática, vamos ver como usar advérbios de frequência, artigos definidos e indefinidos, pronomes possessivos e demonstrativos e formas para falar sobre o futuro. Aqui você estuda como quiser, na hora que achar mais conveniente. A única regra é a dedicação. Aproveite todo o material que está à sua disposição, sem medo nem pressa. Dando pequenos passos, você conquista segurança para realizar as atividades e buscar novos conhecimentos numa língua diferente da sua. Espero que as nossas aulas sejam proveitosas e agradáveis para você. Come on, let's start right now! Hello! Como estão as aulas de inglês? Você está aprendendo muito ou pouco? Teve algum tema mais difícil que o outro? Estas são perguntas para mostrar como nossa vida é cheia de comparações. Então, este é o nosso assunto. Vamos estudar como fazer comparações em inglês. O comparative é o termo gramatical usado quando comparamos duas coisas. Ele pode ser de três formas: de inferioridade, quando uma coisa é menos que outra, de igualdade, quando uma coisa é igual a outra, ou de superioridade, quando uma coisa é mais que outra. A estrutura básica dos comparativos é dizer: isso é mais caro que aquilo, isso é menos caro que aquilo. No inglês, funciona da mesma forma. This is more ou less, mais a característica que estamos comparando, mais than that. Por exemplo, vamos comparar duas ações. Estudar é mais cansativo do que assistir a televisão. Studying is more tiring than watching TV. Bye! Vamos falar agora sobre os comparativos e superlativos em inglês. Para entender essas duas classes gramaticais, temos que lembrar que a matéria-prima deles são os adjectives. Fazemos algumas modificações nos adjetivos para que eles se tornem superlatives and comparatives. Os adjetivos curtos recebem ER no final, para indicar mais. Os adjetivos curtos são aqueles que possuem uma só sílaba. É bom lembrar que a separação de sílabas no inglês obedece à fonética. Por exemplo, healthy é um adjetivo curto que significa saudável. Mais saudável é healthier. Aqui você pode observar também que trocamos o Y pelo I. Isso acontece sempre quando o adjetivo terminar em Y. Os adjetivos longos ou polissilábicos são os que possuem duas ou mais sílabas. Para fazer o comparativo, usamos more. Lindo é beautiful. Mais lindo é more beautiful. E seja uma comparação com adjetivo curto ou longo, usamos than depois, que significa do que. Mais bonito do que. More beautiful than. Até a próxima. Bye! Vamos estudar os superlative do inglês, que servem para fazer comparações e destacar o melhor ou o pior de um grupo. Por exemplo, ele é o melhor jogador do time. He is the best player of the team. Best significa melhor, é o superlativo para bom. Por que não falamos mais bom? Porém, alguns adjetivos podemos usar o mais. Daí, falamos the e o adjetivo com o sufixo est. Por exemplo, a noite mais escura do ano. Escuro é dark. Mais escura é darkest. Então, a tradução fica the darkest night of the year. Quando queremos indicar o extremo menor, usamos least. Por exemplo, o menos provável de acontecer. Provável é likely. Então, a tradução fica the least likely to happen. Para falar o pior, usamos the worst, porque como no português, não falamos o mais ruim. Por exemplo, o pior goleiro do time. The worst keeper of the team. Agora você já pode discutir em inglês com seus amigos sobre quem é o melhor ou pior do time de futebol. See you later. Bye! Hello, students!
O assunto que vamos ver agora é parecido com o programa de qualidade total da empresa em que você trabalha. É cheio de regrinhas. E todas as regras devem ser seguidas, não é mesmo? Vamos tratar de dois assuntos relacionados, definite and indefinite articles, junto com regular and irregular plural. Os dois temas se referem a substantivos. Os artigos determinam ou não um substantivo e as regras do plural tratam da declinação de número. Mas não se assuste com as regras, porque algumas são até parecidas com o português. Por exemplo, a norma do plural é colocar S no substantivo. Uma menina, one girl. Duas meninas, two girls. Em relação aos artigos, também há semelhança com o português. Um carro não significa o mesmo que o carro. Quando usamos o carro ou the car em inglês, estamos nos referindo a algum veículo em especial, não a qualquer um. So, let's study. Vai! Em algumas línguas asiáticas e africanas não existem artigos, mas no inglês eles possuem a função indispensável de serem determinantes para os substantivos. O artigo definido, the, inclusive, é a palavra mais utilizada da língua inglesa. A principal função dos artigos é a de sinalizar se o substantivo está determinado ou indeterminado. Em uma frase, para indicar uma informação que já foi dada, geralmente usamos o definite article, artigo definido. Já em uma situação em que damos uma nova informação ou genérica, utilizamos o indefinite article, ou artigo indefinido. Observe o exemplo. Nós contratamos um novo gerente porque o gerente que tínhamos deixou a empresa. We hired a new manager because the manager we had left the company. Para indicar que um novo gerente foi contratado, que é a informação nova, usamos o indefinite article a. Para se referir ao gerente que trabalhava na empresa, informação já conhecida, se usou o definite article, the. See you later! Entender a complexidade das regras de declinação de número em inglês é fácil. Bem como na língua portuguesa, existe uma regra e várias exceções. A regra geral é acrescentar S no final do substantivo, mas devido a acomodações de linguagem, isso pode variar. Por exemplo, palavras que terminam em O, CH, SH, SS, X e Z necessitam de um E adicional antes do S para formar o plural. Box, caixa, vira boxes no plural. Um beijo é one kiss, dois beijos, two kisses. A declinação de plural no inglês obedece a algumas regras claras e outras nem tanto. Por isso a leitura é tão importante. Quando lemos, estamos expostos à escrita do idioma e podemos perceber as variações das palavras. Fica mais fácil de memorizar. Hoje em dia, a internet facilitou muito a consulta a informações que estão a um clique de distância. Quando você estiver em dúvida sobre uma palavra no plural, utilize as ferramentas de busca da internet para achar a resposta. Boa sorte! You can do it! Hello, my dear! Vamos falar sobre o futuro? Existem 3 formas para indicar os fatos que vão acontecer. Elas também servem para fazer previsões. Will, to be going to e o present continuous. Vamos ver como funciona cada uma dessas opções. Usamos will para decisões tomadas no momento da fala. Por exemplo, estou com fome, vou comer um sanduíche. Essa decisão em relação ao lanche é imediata, não foi pensada previamente. Por isso, usamos will. Então, a tradução fica I will have a sandwich. Já para falar de coisas do futuro planejadas anteriormente, usamos o to be conjugado, mais going to e o verbo da ação. Por exemplo, eu vou comprar um carro novo no próximo ano. I'm going to buy a car next year. A terceira opção, que é o present continuous, funciona parecido com o to be going to, porém para futuros mais imediatos. Por exemplo, eu vou cozinhar para amigos hoje à noite. I'm cooking for friends tonight. Agora pratique o que você aprendeu e compare as opções. Vai! A pronúncia é um aspecto importante na aprendizagem de uma língua estrangeira, como o inglês.
Vamos ver como facilitar a fala do futuro. Tanto a forma will quanto to be going to têm particularidades em relação à pronúncia. Para soar mais natural, o will aparece contraído com o sujeito I will vira I'll. Aplicando a contração na frase I will help you, por exemplo, fica I'll help you. Numa interrogação, o will não é contraído, mas o som parece se juntar com o sujeito. Observe o início desta pergunta. Will you travel? Você vai viajar? A outra forma de falar do futuro, to be conjugado, mais going to, mais verbo da ação, também pode ser contraída na fala. Além da contração do to be, que você já conhece, going to vira gonna. Por exemplo, a frase eu vou comprar um carro, I am going to buy a car, fica I'm gonna buy a car. Um detalhe importante para observar é que a contração sempre deixa a frase um pouco mais informal. Então evite escrever dessa maneira em cartas ou e-mails de trabalho. See you next time! Existem diversas maneiras de se referir ao futuro em inglês. Utilizamos o will para promessas e decisões de momento. Outra opção é to be going to, que fala de planos e intenções programados. Quanto à forma, tanto will quanto going to são seguidos pelo verbo no infinitivo. Também podemos falar do futuro usando o verbo existir. Você deve se lembrar dele no presente, there is ou there are. No futuro fica there will be. Se quisermos a forma negativa no futuro, fica there will not be, ou com a contração there won't be. Isso é bastante usado para tópicos como o futuro da natureza e da tecnologia. Por exemplo, vão existir carros voadores. There will be flying cars. É importante salientar que estas regrinhas são apenas para facilitar a compreensão deste ponto gramatical. Muitas vezes, mais de um uso é possível. Tudo depende da intenção de quem fala. Você vai fixar melhor com a prática. See you later! Hello! O que você estava fazendo antes de chegar até aqui? O conteúdo que vamos ver agora vai te ajudar a responder a esta pergunta em inglês. Vamos tratar do Past Continuous, o passado contínuo. O Past Continuous é utilizado para descrever uma ação em progresso em um determinado período no passado. Por exemplo, it was raining yesterday. Estava chovendo ontem. Geralmente usamos também um advérbio de tempo na frase. O Past Continuous pode indicar ainda uma ação que se repetia frequentemente no passado. Estava sempre chovendo no inverno passado. It was always raining last winter. Note que o uso do advérbio de frequência always pode indicar a repetição. Várias ações que estavam acontecendo paralelamente no passado também são expressas com o Past Continuous. Estava chovendo muito ontem e eu estava caminhando sem meu guarda-chuva. It was raining a lot yesterday and I was walking without my umbrella. Agora é a sua vez de estudar. Vai! É comum utilizarmos o Past Continuous associado a outra ação subsequente, também no passado. A ação que vem depois do Past Continuous geralmente é expressa pelo Simple Past. Essa estrutura expressa causa e consequência ou uma ação que ocorreu depois de outra, indicando que a ação mais longa no passado foi interrompida. A ação mais longa é expressa pelo Past Continuous e a ação curta pelo Simple Past. Vamos ver um exemplo. Ela estava cozinhando, então ela esqueceu de buscar seu filho na escola. She was cooking, so she forgot to pick up her son at school. Na primeira ação, ela estava cozinhando, está no Past Continuous. Já a segunda situação, ela esqueceu de buscar seu filho, está no passado simples e é consequência da primeira ação. As duas ações estão no passado, porém, uma acontece depois da outra. Observe as duas formas de indicar no passado nesse exemplo. Good luck! O
tempo past continuous é usado basicamente para descrever ações que estavam acontecendo no passado. Também podemos utilizar em alguns contextos diferentes, como por exemplo, para indicar uma ação que se repetia no passado, para expressar ações paralelas que estavam acontecendo no passado e, em alguns casos, para indicar causa e consequência quando past continuous vier associado a uma ação no simple past. A estrutura do past continuous é formada pelo verbo auxiliar to be e a adição da terminação ing ao verbo principal. A diferença para o present continuous é que o tempo do verbo auxiliar to be está no passado, no past continuous. Lembre-se, o to be no passado pode ser was para I, he, she, it e were para you, we e they. Para formar uma pergunta, o verbo auxiliar é posicionado antes do sujeito e, na forma negativa, a palavra not é incluída na frase, após o verbo auxiliar. Essas são as mesmas regras do verbo to be para fazer negação e interrogação. Bons estudos! Bye! Hello, dear student! Vamos nos aventurar pelo mundo dos tempos verbais no inglês. O tema agora é uma volta ao passado. Falar daquilo que já aconteceu é muito instigante, porque remete a lembranças, a fatos marcantes e até mesmo a questões que estavam um pouco apagadas na memória. Se você prestar atenção, vai perceber que grande parte dos diálogos provocam a utilização do tempo passado. Na comunicação do cotidiano, compartilhamos diversos acontecimentos. O que foi decidido em uma reunião, o que o chefe falou, o que deu errado com algum processo e assim por diante. O past simple é um dos tempos verbais que são utilizados para remeter a coisas que já aconteceram. Como o próprio nome diz, é a forma mais simples de se referir ao passado em inglês. Para saber a conjugação dos verbos no past simple, consulte a tabela de verbos. Geralmente, ela apresenta o past simple após o verbo no infinitivo. Você vai encontrar na tabela uma classificação assim: comer, to eat, ate, eaten. Então, o simple past de comer é ate. Fica fácil. Vai! O past simple é usado quando nos referimos a eventos que ocorreram em um tempo determinado no passado. No inglês, há algumas particularidades em relação à declinação se comparamos com o português, porque há apenas uma forma do verbo no passado que serve para todas as pessoas. Por exemplo, eu gosto, I like. Ela gosta, she likes. No presente, o verbo fica diferente porque acrescentamos um S na terceira pessoa do singular. No passado, o verbo fica igual para todos. I liked, she liked. Os verbos no passado no inglês estão divididos em regulares e irregulares. Isso serve para as frases afirmativas. Mas em relação às formas interrogativas e negativas, o que ocorre é o aparecimento do verbo auxiliar did, que é o verbo auxiliar do presente do, só que inclinado para o passado. Veja um exemplo de pergunta no passado. Did you watch that movie? Você assistiu aquele filme? Note que o verbo está na forma presente, porque é o auxiliar que dá a indicação do tempo verbal da frase. See you later. Bye. O past simple em inglês possui uma estrutura diferente para as frases negativas e interrogativas se compararmos com as afirmativas, porque precisamos inserir um verbo auxiliar. Nessas situações, tanto os verbos com passado regular quanto irregular usamos com o auxiliar did. Uma frase no passado simples, como He went to Africa, ele foi à África, precisa mudar o verbo principal, went, para o presente go, quando fazemos uma pergunta ou uma negação. E o tempo da oração será dado pelo auxiliar. Observe, did he go to Africa? Ele foi à África. Na negação, também faremos essa troca do verbo para o presente. He didn't go to Africa. Ele não foi à África. Didn't é a contração para did not. As duas formas estão corretas. É importante que você entenda bem o past simple que estamos estudando, porque mais adiante ele volta a ser abordado quando tratarmos do past continuous. Então, keep studying. Bye!
Hello, dear student! Existem vários tipos de pronomes no inglês, mas por enquanto vamos focar somente nos pronomes possessivos e nos pronomes demonstrativos. Os pronomes adjetivos possessivos são palavras que fazem referência às pessoas do discurso por meio de algo que elas possuem. Por exemplo, my pen is blue. Minha caneta é azul. My, neste caso, é um adjetivo possessivo, porque está dando uma característica do objeto, que é possuído por alguém. Os pronomes adjetivos possessivos no inglês, além do my, que se refere a mim, são your, que se refere a you, e pode ser traduzido como teu, tua, teus, tuas. His, que se refere a he, pode ser traduzido como dele, seu, sua, seus e suas. Por exemplo, os carros dele são todos brancos, ou seus carros são todos brancos. His cars are all white. Her é relativo a she e se traduz como dela, seu, sua, seus, suas. Its é relativo a it. Our se refere a we e their se refere a they. Estude os pronomes, eles são muito usados na comunicação em inglês. Bye! Às vezes é comum confundirmos os pronomes em inglês por causa do português. Na frase "Esse é meu marido, seu nome é John", podemos ficar com dúvidas sobre como traduzir o seu nome. Para ter essa resposta, precisamos pensar de quem é o nome. O nome é dele, então his name is John. His se refere a ele. Em português, os pronomes possessivos teu e seu são usados na comunicação informal como se fossem iguais, para nos referirmos à segunda pessoa, you. Mas em inglês não. É importante lembrar, sempre que usamos your, estamos nos referindo a algo que pertence à pessoa com quem estamos conversando no momento, e não a uma terceira pessoa. Um truque para tentar evitar esse erro é pensar que na língua inglesa não existe a palavra seu, só existe teu, dele e dela. Se pensarmos desta forma, não vamos nos confundir e vamos usar your, his e her da maneira correta. Good luck! Quando aprendemos coisas novas, devemos sempre tentar fazer conexões para relacionar o conteúdo novo com informações antigas. Vamos pensar na seguinte situação. Você vai viajar para um país no qual só utilizam a língua inglesa. Vai a um mercado comprar algo, mas não sabe como falar aquilo em inglês. Sabendo os pronomes demonstrativos, você pode simplesmente dizer I want that one. Eu quero aquele. A pessoa que está atendendo vai saber que o que você quer está longe de você e isso ajuda na identificação do objeto. That é usado para uma coisa que está longe de quem fala. Quando queremos nos referir a algo que esteja perto, usamos o this. Já quando queremos nos referir a duas ou mais coisas que estejam perto, usamos these. E, se os objetos estiverem longe, usaremos those. These e those são usados para indicar substantivos plurais, ou seja, mais de um. Por exemplo, aqueles pássaros voam alto. Those birds fly high. Até a próxima. Bye! Welcome, student! Seja bem-vindo! Vamos seguir o nosso estudo pelo caminho das preposições. Você vai conhecer diversas palavras que acompanham as localizações de coisas e lugares. As preposições de local nos ajudam a dar e receber informações precisas sobre o paradeiro das coisas e das pessoas. Imagine se alguém perguntar para você onde fica o banco ou o restaurante mais próximo, ou até mesmo uma pergunta no telefone para saber onde você está. Sem as preposições, você não conseguiria se localizar e seria impedido de dar informações adequadas. In, on e at são as 3 preposições que você vai ver com muita frequência ao longo de seu estudo da língua inglesa. Então, já aprenda essa dica. At home, in bed, on the beach. Se acostume com as preposições, porque elas vão aparecer nas frases que você construir. See you later!
As prepositions of location no inglês são usadas quando nos referimos à localização de coisas e lugares. Podemos usar diversas palavras para indicar essas situações. Por isso, não há muita regra para sabermos todas as preposições que existem na língua inglesa. É fácil aprender se buscarmos o uso das preposições em situações reais, partindo da lei da física de que todas as coisas ocupam lugar no espaço e nós devemos saber onde essas coisas estão. Existem certos momentos em que saber as preposições nos ajuda e muito. Quer ver? Imagine estar perdido em uma cidade nova. Para pedir informação, você precisa saber as palavras de localização: para cima, para baixo, atrás, em frente, ao lado, entre tantas outras. Agora pense no almoxarifado da empresa. Como localizar objetos que precisamos? Para saber o uso das preposições no inglês, keep studying! A essa altura dos seus estudos de inglês, você já aprendeu como funcionam as preposições de lugar, preposition of location. Não há muita regra para decorar. O uso é que lhe dirá a melhor preposição a ser usada. Algumas preposições podem ser parecidas com o português. Por exemplo, a lixa está debaixo da caixa. A preposição debaixo de ou sob é under. Então essa frase fica: The sandpaper is under the box. Outra preposição usada da mesma forma em inglês e português é beside, ao lado de. Por exemplo, o alicate está ao lado da impressora. The pliers are beside the printer. É importante que você tenha entendido bem as preposições, porque elas voltarão no futuro dos seus estudos. Você vai aprender a usar as preposições at, in e on, por exemplo, nas expressões de tempo para perguntar e responder sobre horas. So, let's study more. Bye! Hello, friends! O nosso tema agora são as WH Questions. Elas são perguntas que servem para dar continuidade numa conversa em língua inglesa. Traduzindo para o português, as WH Questions são os pronomes interrogativos: quem, quando, onde, por quê, como, quanto. As WH Questions dão continuidade à fala interagindo com a pessoa que está conversando com você. Por exemplo, quando alguém está contando o que aconteceu, você pode usar as WH Questions para aprofundar o assunto. Quando isso aconteceu? When did it happen? E como você se sentiu? And how did you feel? E o que aconteceu depois? What happened next? As WH Questions servem para questionar, descobrir informações e são ótimas para desenrolar uma comunicação. Portanto, use sempre que sentir curiosidade sobre algo e enriqueça ainda mais seu conhecimento. Good luck! Bye! Present Continuous. Para aprender como ele funciona, vamos comparar com o Present Simple. Observe o tempo em que ocorrem as ações. Do you work? Are you working? Na primeira frase, você está perguntando se a pessoa trabalha. Não importa saber quando, apenas se trabalha ou não. Na segunda oração, você está perguntando se a pessoa está trabalhando nesse momento, agora. Para isso, usamos o Present Continuous. O Present Continuous serve para falar sobre coisas que estão acontecendo no momento da fala e também ações que vão acontecer em um futuro já planejado. Por exemplo, I'm moving to the United States in December. Eu vou me mudar para os Estados Unidos em dezembro. E para conferir se você entendeu, eu encerro com uma pergunta no Present Continuous. Are you following the subject? Present Continuous é um tempo verbal que mostra movimento, algo que está acontecendo. Ele relata uma ação que ocorre no mesmo momento da fala. O Present Continuous é formado pelo presente do verbo to be e pelo sufixo ing acrescido ao verbo principal, ou seja, o verbo no gerúndio. Para você lembrar as ações que ocorrem no momento presente, pode acrescentar o uso de advérbios como now, at this moment e so far. Se você utilizar um advérbio de futuro junto ao presente contínuo, também pode passar uma ideia de algo que irá acontecer, que já está planejado. Por
Por exemplo, she's going to London next week. Aqui estamos falando que ela vai para Londres na próxima semana e estamos utilizando o presente contínuo is going. Outras maneiras para indicar um tempo futuro são tomorrow, amanhã, 2 months from now, daqui a 2 meses, entre outros termos. See you later! Hello, student! Na nossa comunicação em língua inglesa, é comum comentar sobre nossa vida, o que fazemos e como é a nossa rotina. Para isso, utilizamos o tempo verbal Simple Present. O presente simples, ou Simple Present, pode ser encontrado na primeira coluna em uma tabela de conjugação de verbo. Geralmente, é só tirar o to do verbo, que é a partícula do infinitivo, e o que sobra é a forma Simple Present. Procure uma tabela de verbos em um livro de inglês ou na internet mesmo. Vamos ver um exemplo de como o verbo escolher está na tabela. To choose, chose, chosen. A primeira forma em que o verbo é apresentado, to choose, é o infinitivo. Se retiramos o to, fica somente choose, que é o presente simples. Eu escolho, I choose. Você escolhe, you choose. Essa regra serve para todos os verbos. Aproveite essa tabela, ela é super útil. Vai! Quando falamos das nossas atividades diárias em inglês, usamos o tempo verbal presente simples, ou simple present. E para sermos mais específicos sobre a frequência em que realizamos as ações, podemos adicionar algumas palavras chamadas de frequency adverbs, ou advérbios de frequência. Juntos, o tempo verbal Simple Present e os Frequency Adverbs indicam a periodicidade em que as ações ocorrem. Exemplos de advérbios de frequência são geralmente, sempre, nunca, 2 vezes por semana, entre outros. Esses termos são tão importantes que podem mudar o sentido de uma frase. Dizer eu sempre vou para a escola de ônibus, I always go to the school by bus, é diferente de dizer eu vou para a escola de ônibus 1 vez por semana, I go to school by bus once a week. Ou eu nunca vou para a escola de ônibus, I never go to school by bus. Faça frases contando o que você faz e com que frequência. Vai! O tempo verbal chamado de Simple Present, ou presente simples, é usado para falar das nossas atividades rotineiras. A conjugação do Simple Present é fácil. Na maioria das vezes, é só pegar o verbo no infinitivo e retirar o to. Por exemplo, to work é trabalhar. Está no infinitivo. Se eu retirar o to e falar I work, o verbo já está no presente simples. Eu trabalho. You work, você trabalha. E agora vem a pegadinha. Tem que prestar atenção porque o presente simples muda quando falamos de uma outra pessoa, ele ou ela. O verbo conjugado para a terceira pessoa do singular recebe um S depois. Ela trabalha vira she works. Essa regra vale também para quando usamos o nome da pessoa. Daniel trabalha, Daniel works. E vale para qualquer forma que usamos para nos referir a uma outra pessoa. Minha irmã trabalha, my sister works. Lembre dessa regrinha quando for usar o presente simples para falar da rotina de alguém. Boa sorte! Good luck! Hello, dear student! Vamos conhecer as diversas formas de dizer as horas em inglês. Este é um tema cultural, uma vez que temos um vocabulário específico e expressões idiomáticas relacionadas ao tempo. Para dominar o tema, é conveniente que você saiba os números de cor. A forma mais fácil de relatar as horas é ler os números referentes ao horário. Por exemplo, 11:10, 11:10. Há outras palavras para aprender ao falar do tempo. Por exemplo, noon se refere ao período do meio-dia. Já para meia-noite, temos a palavra midnight. Para indicar hora cheia, existem algumas expressões, como também temos em português. 5 em ponto, por exemplo. Em inglês, a forma mais usada e conhecida é o'clock. It's 5 o'clock. São 5 horas exatamente. Outra opção é It's 5 p.m. sharp. PM é a expressão post-meridian, que indica após o meio-dia.
Vale para todas as horas, das 12, meio-dia, até a meia-noite. A partir da meia-noite até o meio-dia, ou seja, antes do meio-dia, é AM, Anti-Meridian. Vai! Não só com números podemos falar sobre horários em inglês. Existem também as expressões idiomáticas, que são palavras ou pequenas frases. Por exemplo, on time significa na hora marcada pontualmente. Vamos ver uma frase. We arrived on time at church. Nós chegamos no horário exato na igreja. Já in time significa a tempo, com tempo suficiente para algo. Vamos ver um exemplo. Você marcou com alguém de se encontrar no shopping para pegar um cinema. A pessoa se atrasou no trabalho e, por telefone, você quer dizer a ela para chegar a tempo de pegar o início do filme. Please arrive in time for the movie. To é uma preposição usada para designar que falta um tempo para chegar à hora completa. Por exemplo, it's 5 to 8. São 5 para as 8. Ou utilizando outra expressão, que é quarter, significando um quarto ou 15 minutos. It's a quarter to 3. São 15 para as 3. São várias expressões. Pratique para memorizar bem. See you later! Existem diversas formas de falar sobre o horário em inglês. Por exemplo, as horas exatas, os minutos que faltam e minutos que passaram, um quarto de hora, 30 minutos, meia hora, entre outras expressões. Então vamos estudar algumas formas de comunicar esse assunto tão usual na nossa vida. Para perguntar as horas, podemos dizer What time is it? Que se traduz por que horas são. Outra opção é What's the time? Que em português seria mais ou menos qual é a hora. Ainda há uma terceira forma de perguntar. Você tem as horas? Do you have the time? Lembre-se de sempre completar com please, por favor, quando fizer um pedido de informação. Para responder, usamos a frase it's e o horário. Para meia hora, podemos falar 30 minutos ou a half. Então, para dizer 4:30, falamos it's 4:30 ou it's 4:30, que se traduziria como meia hora após as 4. Use a maneira que você achar melhor para se expressar. O importante é nunca perder a hora. Vai! Hello, dear English student! No nível de inglês em que você está, após ter estudado diversos assuntos, já pode identificar os diferentes elementos em uma frase. Vamos analisar o conteúdo da seguinte afirmação: He is a mechanic. Começando pelo he. Os personal pronouns são os pronomes pessoais da língua inglesa que usamos para indicar o sujeito da ação. Na nossa frase, o pronome que funciona como sujeito é he, ele. Passando ao is. Sabemos que o to be é o verbo mais importante da língua inglesa. Além de ser usado como verbo principal, que expressa o sentido de ser e estar, ele atua como auxiliar em diversos tempos verbais, como o presente e passado contínuo, por exemplo. Mechanic é um job. Jobs são substantivos relativos a ocupações e profissões que as pessoas exercem. Sabemos que as profissões necessitam de artigo no inglês, ao contrário do português. Por isso, a frase diz a mechanic. Agora é a sua vez de desconstruir frases. É uma boa forma de praticar tudo o que você já aprendeu. Good luck! Desconstruir as frases é uma boa forma de identificar os elementos que as compõem. Você já aprendeu diversas classes de palavras dentro da gramática inglesa, uma de cada vez. Agora chegou a vez de praticar todas juntas. Vamos pegar a frase I didn't like the new manager para praticar. Em português, ela significa eu não gostei do novo gerente. Nesta sentença temos o pronome pessoal, I, que serve como sujeito da frase. Depois temos o did, que é o verbo auxiliar da forma negativa no passado, seguida da palavra not contraída. Didn't é igual a did not. As duas formas estão corretas. Like é o verbo to like conjugado. Na nossa frase em português, ele fica no passado, eu não gostei. O passado de like é liked. Porém, preste atenção.
Como nossa frase é negativa, o passado do verbo passa a ser indicado pelo auxiliar did. Por isso, gostei não aparece como liked na nossa frase. Sobre a palavra new, os adjetivos apresentam qualidades e defeitos aos substantivos e servem para descrever situações do cotidiano. E manager é o substantivo que está sendo qualificado pelo adjetivo. Conhecendo a estrutura das frases, podemos formar outras sentenças usando os mesmos tópicos gramaticais. Crie você também alguns exemplos usando verbos auxiliares e adjetivos. Good luck! O to be é o verbo base do idioma inglês. A tradução é ser ou estar, indicando sempre o sujeito das frases. Com ele, você pode comunicar muitas coisas, como quem você é, idade, profissão, estado de espírito, pode relatar sobre outras pessoas e também informar onde você está. Com o uso dos jobs, substantivos relativos a profissões, você pode indicar mais de 30 palavras para designar diversos trabalhos, tais como architect, secretary, doctor. Você conhece esses? E que tal accountant and lawyer? Juntando o verbo to be com jobs, você é capaz de criar sentenças interessantes para falar sobre várias pessoas. Por exemplo, Janet is a nurse in New York. Janet é enfermeira em Nova York. Ou também, Julie is not a seller anymore. Julie não é mais vendedora. E com personal pronouns, você pode substituir Janet e Julie por she. She is a nurse in New York. She is not a seller anymore. Os pronomes pessoais se referem ao sujeito da ação. See you later. Bye. Welcome, students! A partir de agora, vamos encher nossa gaveta do conhecimento com muitas palavras novas. E para começar, me responda a seguinte pergunta: você se alimenta bem? Seja em inglês ou em português, é fundamental ter bons hábitos alimentares. Você com certeza sabe o nome de diversos alimentos, mas conhece os nutrientes de cada um deles? Alguns possuem antioxidant compounds, outros nos oferecem beta-carotene. Wheat germs, por exemplo, que são um tipo de cereal, são ótimas fontes de fiber. Eles também ajudam na redução do risco de ter uma heart disease. Dark green leafy vegetables são boas fontes de folate, iron e calcium. Podem ser um pouco amargas, mas devem estar presentes na nossa alimentação. Em qualquer país do mundo, falando qualquer idioma, não descuide da saúde. Good luck! O mundo é muito grande e diferente. Cada povo tem a própria cultura e comportamentos que diferenciam uma sociedade das outras. A língua também faz parte da cultura. Ela identifica um grupo de pessoas em um determinado período e local. A língua é o maior elemento de coesão e identidade de um povo. Sendo assim, podemos dizer que sem língua não há determinado povo. Nós brasileiros somos chamados de Brazilian em inglês. Porém, falamos português, que é o idioma do povo de Portugal. A Suíça, Switzerland, por exemplo, não possui um idioma único. Eles dividiram o país em 3 influências e possuem 3 línguas, que são misturas. Swiss German tem influência da Alemanha, Swiss French, da França e Swiss Italian, da Itália. See you next time. Bye! Você sabe quais são as palavras relacionadas ao vestuário, clothing, e os verbos relacionados a ele? É claro que não vamos conseguir memorizar de uma só vez todos os nomes de roupas femininas, masculinas, de inverno e de verão. Mas pelo menos vamos aprender a falar sobre roupas. O verbo vestir, no sentido de colocar, é put on. Então vamos ver um exemplo. Para você que é pai ou mãe, uma frase útil para dizer aos filhos é: se chover, coloque a capa de chuva. If it rains, put on the raincoat. Se quisermos falar sobre o que uma pessoa está usando, o melhor verbo é wear. Por exemplo, a cantora estava usando saia. The singer was wearing a skirt. Observe que usamos o tempo verbal passado contínuo. Com wear, também é comum usarmos o presente contínuo. Eu estou usando calça. I'm wearing trousers.
Essa é a principal diferença de gramática entre put on e wear, porque put on representa o ato de vestir, ou seja, o momento que colocamos a roupa, e wear fala do que estamos vestindo. See you later! Quanta informação! WH questions, plural regular e irregular, comparativos e superlativos. Estamos sempre aprendendo. Neste estágio do inglês em que você está, já aprendeu novos conceitos, novas maneiras de pensar. Todas as informações que você viu aqui vão ser úteis cada vez que você for construir uma frase em inglês, responder alguma pergunta e quando for questionar algo. Agora você já sabe como expressar muitas ideias usando a língua inglesa. Aproveite para treinar com seus colegas e até na sua casa os conteúdos que aprendeu. Assim, você estará contribuindo para que outros também se motivem a estudar. Good luck and see you next time!